Olá, aqui é a Helga. Henry Kissinger, globalista, um dos mais importantes arquitetos da nova ordem mundial, escreveu um artigo de opinião estes dias no The Wall Street Journal, o famoso jornal americano, no qual dizia que a crise do bichinho alterará a ordem mundial para sempre. Antes de entrar para falar sobre essa manifestação de Kissinger, eu gostaria de trazer à memória de todos uma manifestação dele em 1991, durante uma conferência de Bilderberg que teve lugar em Evian, na França. Então, ele disse o seguinte: vejam bem, Today, America would be outraged if UN troops entered Los Angeles to restore order. Tomorrow, they will be grateful. This is especially true if they were told that there was an outside threat from beyond, whether real or promulgated, that threatened our very existence. It is then that all people of the world will pledge to deliver them from this evil. The one thing every man fears is the unknown. When presented with this scenario, individual rights will be willingly relinquished for the guarantee of their well-being granted to them by the world government. Hoje, os Estados Unidos ficariam indignados se as tropas da ONU entrassem em Los Angeles para restabelecer a ordem. Amanhã ficarão gratos. Isto é especialmente verdade se lhes dissessem que havia uma ameaça exterior, real ou promulgada, que ameaçava nossa própria existência. É então quando todas as pessoas do mundo irão implorar para libertá-las desse mal. A única coisa que todos os homens temem é o desconhecido. Quando lhes for apresentado esse cenário, abdicarão de bom grado dos direitos individuais pela garantia do seu bem-estar concedido pelo governo mundial. Vejam bem, eu fiz questão de primeiro fazer a citação em inglês, no inglês original, para que aqueles que entendam inglês vejam que os verbos foram postos no futuro. Quando ele diz que amanhã ficarão gratos, ele não disse ficariam gratos, mas ficarão no futuro. E disse também, é então quando todas as pessoas do mundo irão implorar, não disse iriam implorar. Ele não usa o would, ele usa will pledge, will be grateful, will be willingly relinquished for the guarantee of their well-being granted to them by the world government. Então, essa citação é muito importante, chamando a atenção para o fato de que foi feita com o verbo no futuro. Então, vejamos o que disse Henry Kissinger nesse artigo que ele escreveu para o The Wall Street Journal. Kissinger, o outrora todo-poderoso secretário de Estado, durante os mandatos de Richard Nixon e de Gerald Ford, publicou essa coluna de opinião no Wall Street Journal sobre a crise mundial pelo surto do bichinho. Adverte sobre a ruína econômica mundial que se avizinha, que se aproxima. Ele disse: os Estados Unidos devem proteger seus cidadãos e, com urgência, trabalhar na planificação de uma nova época. Hoje, com 96 anos, esse político de origem judia alemã, atenção, de origem judia alemã, e um dos dirigentes mais influentes do establishment americano, teve uma grande influência sobre a política internacional dos Estados Unidos e sobre outras nações ao longo das últimas décadas, não? Pois nesse artigo ele diz: a atmosfera surrealista que oferece a crise do bichinho recorda-me, claro que sou eu que estou falando bichinho, é que o YouTube não permite dizer a palavra-chave, vocês sabem qual é. A atmosfera surrealista que oferece a crise do bichinho recorda-me como eu me senti quando era jovem na 84ª Divisão da Infantaria durante a Batalha das Ardenas. Um parêntese aqui. Essa foi uma referência dele à grande ofensiva alemã em dezembro de 1944,
na floresta das Ardenas, na Valônia, Bélgica. Ardenas é uma região de bosques extensos e colinas em parte da Bélgica, de Luxemburgo e da França, correspondente ao departamento francês de Champagne-Ardenne. Fecho parêntese, voltemos às palavras do próprio Kissinger. Agora, como em finais de 1944, existe uma sensação de perigo incipiente, dirigido a pessoa nenhuma pessoa em específico, e que golpeia ao acaso e devastadoramente. O artigo foi escrito no dia 3 de abril, foi publicado em sua coluna no dia 3 de abril daquele jornal, The Wall Street Journal. O bichinho golpeou com uma escala e ferocidade sem precedentes, assinalou o ex-funcionário de Estado, dizendo: sua propagação é exponencial. Os casos americanos se duplicam a cada 5 dias. Neste escrito não há cura. Os recursos médicos são insuficientes para fazer frente à crescente onda de casos. As unidades de cuidados intensivos estão no limite e mais além de sentir-se esgotadas. As provas são inadequadas para a tarefa de identificar o alcance da infecção e muito menos de reverter a sua propagação, disse Kissinger. Entretanto, advertiu ele, há uma diferença importante entre esse tempo distante e o nosso tempo. Tempo distante que ele se referiu a 1944, não quando era um jovem soldado nas Ardenas. Diz, a resistência americana naquela época foi fortificada por um propósito nacional. Agora, em um país dividido, é necessário um governo eficiente com visão de futuro para superar os obstáculos sem precedentes em magnitude e em alcance global. E aí que ele vai entrar no que é tipicamente dele, globalista. Vejam o que disse. Primeiro ele faz como que uma crítica, né? Que agora estamos em um país dividido, né? Que é a visão dele de como estão os Estados Unidos hoje. Divisão entre os globalistas, gente como ele, e uma parte do eleitorado americano, e, do outro lado, os soberanistas, como o atual presidente, Donald Trump, e seus eleitores. Isto é, vemos aqui Kissinger fazendo uma crítica à atual situação. Claro, porque ele necessita, e vai fazê-lo, necessita fazer referência à necessidade de colocar de lado todas essas ideias soberanistas e assumir a ideia globalista que é a dele, com a qual ele trabalhou a vida inteira. Não é segredo para ninguém, trabalhou para o chamado hoje Estado Profundo, contra quem Donald Trump luta. Mas vejamos aqui continuando. Manter a confiança pública é crucial para a solidariedade social, para a relação das sociedades entre si e para a paz e a estabilidade internacionais. Para Kissinger, as nações são coerentes e prosperam com a crença de que suas instituições podem prever calamidades, deter seu impacto e restaurar a estabilidade. E ele prognosticou, quando terminar a crise do bichinho, perceber-se-á que as instituições de muitos países falharam. A realidade é que o mundo nunca será o mesmo depois do bichinho. Discutir agora sobre o passado só faz com que seja mais difícil fazer o que há que fazer agora, disse. Kissinger, assim parece, reconhece, digo eu, o trabalho de Trump na hora de enfrentar o bichinho. Ele diz o seguinte: a administração dos Estados Unidos fez um trabalho sólido para evitar uma catástrofe imediata. A prova final será se a propagação do bichinho pode ser detida e logo revertida de uma maneira e em uma escala que mantenha a confiança do público na capacidade dos americanos para governar-se a si mesmos. O esforço da crise, por extenso e necessário que seja, não deve deixar para depois a urgente tarefa de lançar um esforço paralelo para a transição à ordem posterior ao bichinho, assegurou. Entretanto, advertiu que a agitação política e econômica que provocou poderia durar por
gerações. Vejam o que ele disse. Nenhum país, nem sequer os Estados Unidos, pode, em um esforço puramente nacional, superar o bichinho. Vejam isso, eu vou repetir. Nenhum país, nem sequer os Estados Unidos, pode, em um esforço puramente nacional, superar o bichinho. E aqueles que estamos muito despertos, sabemos que aqui começa já a entrada dele naquele campo seu do globalismo, né? O que é que ele já se vê que o que é que ele vai defender aqui? Ele vai defender aqui que não podemos ser nacionalistas, não podemos ser soberanistas, não podemos estar querendo fechar fronteiras e que temos que trabalhar em um esforço conjunto mundial, claro, porque isso vai exatamente de acordo com o projeto deste homem, de todo o establishment do qual ele faz parte. É um membro do grupo de Bilderberg e esse é o esforço dessa gente de fazer o governo mundial, a nova ordem mundial. Inclusive, ele tem um livro intitulado World Order, Ordem Mundial. Vejamos. Abordar as necessidades do momento, disse ele, em última instância, deve-se combinar com visão e programas de colaboração global. Vejam aí. Se não podemos fazer as duas coisas ao mesmo tempo, enfrentaremos o pior de cada uma. Que duas coisas? Abordar as necessidades do momento e agir de forma global, colaborando globalmente. Isso é globalismo, isso é nova ordem mundial, em outras palavras, não? Extraindo lições do desenvolvimento do Plano Marshall. Quem não sabe o que é o Plano Marshall, vou dizer aqui, e eu tiro aqui palavras de um artigo meu publicado na revista Sequência, número 60, páginas 75 a 108, na edição de julho de 2010. Aquele artigo foi publicado em espanhol, sob o título La Golden Share como instrumento de controle de empresas privatizadas. Eu dizia ali o seguinte: terminada a guerra que dividiu a Europa em dois blocos, o oriental, sob o domínio da União Soviética, a devastação econômica em que se encontrava o continente, com crescentes problemas sociais, somado ao temor que tinham os Estados Unidos de que a metade ocidental caísse em mãos comunistas, sob o controle da outra superpotência, motivou que os americanos, desejando garantir a estabilidade no velho continente, propusessem aos Estados europeus um plano de reconstrução europeu, conhecido como Plano Marshall. Foi aceito por 16 países, pôs à disposição dos governos europeus uma quantidade de dinheiro suficiente para a reconstrução, que se caracterizaria por um maior protagonismo do Estado na vida econômica e social, com a criação da Organização Europeia de Cooperação Econômica, a OECE, precursora da atual OCDE, órgão gestor daquela ajuda americana que hoje conhecemos como Plano Marshall. Bom, então voltando aqui às palavras de Kissinger. Extraindo lições do desenvolvimento do Plano Marshall e do Projeto Manhattan, também tem que explicar o que é o Projeto Manhattan. Projeto Manhattan Project, que é muito mal falado, por sinal, na internet, foi um projeto de investigação, de pesquisa e desenvolvimento levado a cabo durante a Segunda Guerra Mundial e que produziu as primeiras armas nucleares, liderado pelos Estados Unidos com o apoio do Reino Unido e do Canadá. Extraindo lições do desenvolvimento do Plano Marshall e do Projeto Manhattan, afirma Kissinger o seguinte: os Estados Unidos estão obrigados a realizar um grande esforço em 3 domínios. Primeiro, sustentar a resiliência global, vejam de novo a palavra, global, às doenças infecciosas. Com as seguintes palavras, ele o diz: os triunfos da ciência médica, como a vacina contra a poliomielite, a erradicação da varíola ou a emergente maravilha estatística técnica do diagnóstico médico através da inteligência artificial, levaram-nos a uma complacência perigosa. Necessitamos desenvolver novas técnicas e tecnologias para o controle das infecções e programas de vacinação à escala de grandes populações. Vejam bem, programas de vacinação à escala de grandes populações. Eu trouxe um vídeo essa semana mostrando como Bill Gates, que é da mesma pandilha, como dizemos em espanhol, do mesmo grupo desse senhor aqui, Kissinger, são todos do establishment, são todos do Estado Profundo, são todos globalistas e todos
pugnam por essa vacinação da população mundial. Então aqui estamos vendo Kissinger defendendo a mesma coisa que defendeu estes dias Bill Gates. Bom, e ele segue. Em segundo lugar, ele aponta que é necessário esforçar-se por curar as feridas da economia mundial. E o diz da seguinte forma: os líderes mundiais aprenderam importantes lições da crise financeira de 2008. A atual crise econômica é mais complexa. A contração provocada pelo bichinho é, em sua velocidade e em escala global, diferente de tudo o que se tenha conhecido na história. E as medidas necessárias de saúde pública, como o distanciamento social e o fechamento das escolas e dos negócios, estão contribuindo à dor econômica. Os programas também deveriam tratar de melhorar os efeitos do caos iminente nas populações mais vulneráveis do mundo. Então vemos aqui, juntamente com a referência que ele já fez anteriormente ao Plano Marshall, isso nos indica que ele sugere que deveriam implementar-se programas especiais para ajudar os países mais afetados pelo problema do bichinho e que, para ele, os Estados Unidos deveriam ajudar na reconstrução da economia global, como o fez naquela época, né, do final da Segunda Guerra Mundial com o Plano Marshall. Terceiro, ele aponta a que devem se proteger os princípios da ordem mundial liberal. Atenção para a palavra liberal. Já que esse canal aqui é católico, uma coisa que não devemos perder de vista é que o liberalismo não é amigo do catolicismo. Essa gente a qual eu estou me referindo, esses globalistas, não são pela ordem católica, que é a ordem realmente que eles querem destruir para trazer a nova ordem mundial. E contam com a inestimável ajuda de um falso católico que está aí ocupando a cadeira de Pedro, a cátedra de Pedro, que é Francisco. Francisco trabalha ombro a ombro, eu tenho dito aqui N vezes, já estou cansando a audiência, trabalha com a ONU, e lembremos da citação que eu trouxe já no início desse vídeo, em que, voltemos ali, Kissinger sugeriu em 1991 que se os Estados Unidos recebessem as tropas da ONU entrando em Los Angeles para restabelecer a ordem, ficariam indignados. Olha aí, ele faz referência à ONU. Quer dizer, a ONU, como temos dito, é o quartel-general, é a sede dessa nova ordem mundial. Com, repito, a inestimável ajuda do Vaticano, agora com este que está aí figurando como Papa. Então, isso deve-se proteger, salvaguardar os princípios da ordem mundial liberal. Liberalismo é contra o cristianismo. Houve famosas denúncias da Igreja Católica, através dos papas, contra a ordem liberal. Vejamos o que é que ele disse nesse terceiro ponto. A lenda fundadora do governo moderno é uma cidade amuralhada, protegida por poderosos governantes. Olha aí, amuralhada, protegida por poderosos governantes. Quem não pensa em Trump neste momento? Uma crítica, não? A Trump. Trump quer construir um muro. Trump que está pela defesa das fronteiras do seu país, para defender o povo americano das ameaças externas que são reais, não esta que nós estamos vendo agora, que tem todos os sintomas de ser uma ameaça realmente desejada. E quem sabe, e eu não digo que categoricamente que foi preparada por essa gente, porque eu não tenho as provas, mas parece ter sido, não? Vendo-se a história de quem são esses membros do Estado Profundo, e eu já trouxe aqui uma série no meu canal chamada A História da Família Rothschild, que dá para ver bem direitinho por onde vão os tiros com relação a quem é esse pessoal do Estado Profundo. E eles sempre estiveram por essa coisa da direção da história, tentar dirigir, né, a história para levar tudo para o caminho que eles desejam há tanto tempo, que é essa nova ordem mundial, um governo mundial. Então vejamos aqui, a lenda fundadora do governo moderno, disse Kissinger nesse artigo, é uma cidade amuralhada, protegida por poderosos governantes, às vezes despóticos,
outras vezes benevolentes, mas sempre o suficientemente fortes para proteger as pessoas de um inimigo externo. Os pensadores da Ilustração, e aqui eu quero fazer uma lembrança, Ilustração, Illuminati, não é teoria, da cons, não é teoria, hein? Isso é real. Ilustração tem tudo a ver com Illuminati. Eu tenho uma série sobre os Illuminati em que eu mostro claramente que a ilustração está relacionada com os Illuminati. Vejam, essa série é muito interessante, muito boa. Tem vários vídeos, eu acho que chega a 6 ou 7 vídeos. Os pensadores da Ilustração, disse Kissinger, reformularam esse conceito, argumentando que o propósito do Estado legítimo é satisfazer as necessidades fundamentais das pessoas. Olha aí, que interessante. Kissinger mostrando, que a ordem, os pensadores da Ilustração, que eram aqueles que estavam contra a Igreja Católica, reformularam o conceito de governo, argumentando que o propósito do Estado legítimo é satisfazer as necessidades fundamentais das pessoas. Segurança, ordem, bem-estar econômico, justiça, como se a Igreja Católica não tivesse trazido já tudo isto. Sigo. Kissinger falando. As pessoas não podem assegurar-se esses benefícios por si mesmas. A crise do bichinho provocou um anacronismo, um renascimento da cidade amuralhada em uma época em que a prosperidade depende do comércio mundial e do movimento de pessoas. Comércio mundial, movimento de pessoas, isso faz-me lembrar a ordem estabelecida aqui na Europa a partir do surgimento com o Tratado de Roma, em 1957, disso que chamamos hoje a União Europeia, que não nasceu como União Europeia, mas como uma comunidade meramente econômica que foi avançando com o tempo e comendo pelas beiradas até chegar ao que temos hoje. Um monte de países, que são 27, que abriram mão de sua soberania, o tema que nós estamos tratando aqui, que é o que defende, por exemplo, Trump, foram abrindo mão de sua soberania para cedê-la a um órgão supranacional chamado Comunidade Europeia, até que chegou com o Tratado de Lisboa, em 2009, a chamar-se o que é hoje uma União Europeia. Caiu aquele nome Comunidade Europeia, passou a ser União, quando passou a ser União Política. E eles cederam, todos esses países, que começaram como somente 6 membros da Comunidade Europeia, foram avançando 6, depois 12, depois, creio, se não me engano, me equivoco na lembrança, 15, e foi crescendo até chegar aos 27 de hoje, e que cederam em soberania monetária, cederam em soberania de justiça, cederam em vários aspectos, até serem hoje esses países destartalados, como dizemos em espanhol. Mas parece que uma das consequências deste bichinho vai ser exatamente o fim da União Europeia, conforme esses globalistas querem que ela seja. Voltando aqui. As pessoas não podem assegurar esses benefícios. Que benefícios? Aqueles que ele dizia, segurança, ordem, bem-estar econômico, justiça, por si mesmas. Não. O bichinho provocou um anacronismo, diz ele, um renascimento da cidade amuralhada em uma época em que a prosperidade depende do comércio mundial e do movimento de pessoas, que é o que a União Europeia, essa coisa horrorosa, chamada por Vladimir Bukovsky, que morreu agora em 2019, como uma réplica. Ele chamava a União Europeia uma réplica da União Soviética. E realmente o é. Bom, pois está aqui Kissinger dizendo que isso aqui é uma maravilha, não? O comércio mundial e o movimento de pessoas. Movimento de pessoas garantido aqui na Europa, por exemplo, por essa União Europeia, que é fruto desses conchavos dessa gente. Ele e seus amiguinhos do establishment americano, de base israelita, judia, o chamado Estado Profundo, que se move entre Inglaterra, Estados Unidos e Israel. As democracias do mundo, continua ele, necessitam defender e sustentar os valores da Ilustração. Veja aí, de novo, ele falando na Ilustração. Falou em cima, os pensadores da Ilustração reformularam esse conceito e agora de novo. As democracias do mundo necessitam defender e sustentar os valores da Ilustração. Os valores Illuminati, diria eu, Helga.
Uma retirada global do equilíbrio de poder com legitimidade fará que o contrato social se desintegre, tanto a nível nacional como internacional. Entretanto, essa questão milenar da legitimidade do poder não pode resolver-se simultaneamente com o esforço por superar o bichinho. Todas as partes devem fazer um exercício de contenção, conter-se agora, é o que sugere ele, tanto na política nacional como na diplomacia internacional. Devem se estabelecer prioridades, diz ele. Kissinger agrega que os países que vão superar essa crise mundial serão aqueles que tenham as instituições e o governo eficiente com visão de futuro. O desafio para os líderes, diz ele, é administrar a crise enquanto constrói-se o futuro. O fracasso poderia incendiar o mundo, advertiu. Então veja bem, o que é que esse homem quer com esse artigo? Dando um recadinho de que não podemos continuar nesta direção que estamos, muitos no mundo inteiro, querendo, que é dar volta à soberania. O que ele quer? Globalismo, mais globalismo, para assim chegar ao governo mundial, que é a especialidade dele. Foi para isso que ele trabalhou a vida inteira. Kissinger chegou a viajar 50 vezes para a China. Como eu já disse aqui, Kissinger foi secretário de Estado de Nixon. Nixon foi o primeiro presidente americano que foi fazer aquela visita tão famosa a Mao Tse-tung nos anos 70, no início dos anos 70. E Mao Tse-tung, posso dizer-lhes que era louco pelos Estados Unidos. Por incrível que pareça, um comunista louco pelos Estados Unidos. Era tão louco pelos Estados Unidos, tinha tanta admiração pelos Estados Unidos, que o Dr. Lee Tse-sui, médico dele durante 20 anos, que escreveu um livro chamado A Vida Privada do Presidente Mao, que eu li, Memórias do Médico Pessoal de Mao, escrito pelo Dr. Lee Tse-sui, com a colaboração de Annie Thurston. Neste livro fica muito claro, o médico dele diz que o médico tinha sido educado em escolas inglesas, sabia falar muito bem inglês, e Mao Tse-tung sempre estava chamando para treinar o inglês com ele. E sempre dizia que tinha grande admiração pelos Estados Unidos. Então, é isso. O Estado Profundo esteve nas últimas décadas trabalhando fortemente, muito fortemente com a China, para fazer da China esse laboratório da nova ordem mundial que estamos vendo aí. É uma pena que pessoas que me seguiram esses últimos semanas, quando eu coloquei o Grito no Mundo, no meu canal, trazendo à disposição da minha audiência tudo que eu estava vendo aqui com relação a esse bichinho, as maneiras de tentar proteger-se, trouxe depoimentos de enfermeiras, de médicos aqui na Espanha, coisas da Itália, e eu fui, infelizmente, me chamaram histérica. E chegaram a dizer-me que eu estava negando ou não sabia nada sobre a China, que eu não estava reconhecendo que essas coisas foram feitas pela China. Eu vou dizer mais uma vez aqui, porque eu já disse uma vez em um vídeo passado, quem pensa que eu ainda estou indo, eu já estou voltando, porque eu já li muito, e sobre essa coisa de nova ordem mundial, eu já estudei muito, há anos eu estou nisto, não sou uma neófita. Longe estou de ser uma neófita nesses assuntos. Agora bem, quando você está vendo o risco de vida, primeira coisa pela qual você luta é pela vida, pela manutenção da vida. E foi essa a postura que eu tomei aqui no meu canal, logo no início do estado de emergência aqui na Espanha. Com pessoas da minha família em risco. E preocupada também com pessoas que estão no Brasil, tanto da minha família como não da minha família, mas que me escutam no meu canal. Eu fiz e faço o que eu acho que é a obrigação minha, como cristã, como católica e como pessoa honesta e de boa vontade. Terminando aqui, vídeo. Obrigada pela atenção e até meu próximo vídeo.